Então, hoje vamos falar da contabilização da cultura temporária, né, utilizando o método de custos, analisando que, pelo CPC 29, que trata dos ativos biológicos, ele fala que nós temos que fazer a contabilização pelo valor justo, só que também tem um artigo que ele fala que, caso você esteja numa região onde não tem um mercado ativo, onde você não tenha um valor que seja razoável e confiável, para mensurar esse valor justo, né, que é quanto efetivamente vale no mercado, a empresa pode, opcionalmente, fazer a contabilização pelo custo histórico, né, por quanto você efetivamente gastou. Então, hoje nós vamos ver a questão do custo, do valor de custo, e na próxima aula nós vemos o valor justo, né, para nós discutirmos até a diferença e quais são as vantagens entre um e outro. Tá? Mercado ativo é quando você tem um mercado que você possa confiar na operação dele, né, onde existam transações suficientes para você saber efetivamente que aquele valor é confiável para você mensurar. Né? E ainda vamos ver também a diferença que você tem no cálculo do lucro ou do prejuízo da operação, né, que no valor de custo você só consegue saber o resultado da operação quando você vende. No valor justo você vai apurando no decorrer do período se você teve ganhos ou perdas da atividade, né? Aí no valor justo você tem os ganhos ou perdas econômicas, né? Porque ainda não foi efetivado do ponto de vista financeiro, né? Porque financeiramente você só vai saber se teve lucro ou prejuízo na hora que você vender efetivamente, tá? Mas aí nós vamos analisar. Sempre observando que na aula do professor Ademir, que nós tivemos em dezembro, ele veio destrinchando, né, a questão do CPC 29, falando do ativo biológico, de como avaliar o ativo biológico, de como você avaliar a questão do valor justo, né? Então, é interessante que você, volta e meia, faça uma releitura, né? Assista novamente, para consolidar efetivamente esses conceitos que não são tão fáceis de você diferenciar a questão do que é ativo biológico e o que não é ativo biológico. Tá? Então, recomenda-se que sempre esteja revisitando na plataforma as aulas anteriores. Então, a primeira coisa que nós vamos ver, qual é o conceito que eu tenho de cultura temporária e cultura permanente. Nós já vimos anteriormente, mas vamos reforçar esse conceito. Então, culturas temporárias, eu sempre tenho que lembrar que são aquelas culturas que têm um período curto, né, uma vida útil curta, e normalmente nós consideramos um ano. Ou seja, a cultura temporária é toda cultura que ela exige replantio após a colheita. Ou seja, toda vez que eu vou colher o fruto, eu arranco toda a árvore. Tá? Eu arranco todo, desde a raiz dessa cultura. Né? Então, toda vez que começar um novo ciclo de plantio, né, e um outro ciclo agrícola, eu tenho que plantar novamente aquela cultura. Né? Então, nós temos aí o caso da soja, o caso do milho, o caso do arroz, feijão, batata, legumes, né? Todo aquele produto em que eu tenho que plantar e colher integralmente todo ano, e às vezes, várias vezes ao ano, aí eu considero uma atividade temporária, tá? Uma cultura temporária, que são as chamadas culturas anuais. As culturas permanentes, em contraponto, são aquelas culturas que o período de vida útil é superior a um ano, né? E às vezes vários anos. São culturas que eu não preciso ter o replantio após a colheita, né? Porque elas estarão vinculadas ao solo e proporcionarão várias colheitas, né? E são fatores de produção da empresa por diversos anos. Aí você tem o exemplo da cana-de-açúcar,
né? A citricultura, né? Laranja, limão, tangerina, as frutas cítricas, cafeicultura, silvicultura, né? As essências florestais, plantas arbóreas, oleicultura, né? Que são das oliveiras, né? Os óleos, frutas arbóreas, né? Uva, maçã, pera, jaca, goiaba, manga, né? Acerola, né? Então, todas as culturas que eu não tenho que replantar. Tá? Então, recapitulando, cultura temporária é cultura que eu tenho que replantar a cada colheita. Cultura permanente são culturas que eu não preciso replantar a cada colheita. Os custos são todos os gastos identificáveis direta ou indiretamente com a cultura ou produto, ou seja, relativos à atividade de produção. Geralmente são acumulados no estoque. Aí eu tenho exemplos: salário do pessoal da propriedade rural, né, sementes e adubos utilizados no processo produtivo, combustíveis e lubrificantes usados nas máquinas agrícolas, depreciação dos equipamentos agrícolas, gastos com manutenção de máquinas agrícolas, serviços com agrônomos ou topográficos, né, e tudo que você tiver relacionado com a atividade. Né? O meu equipamento é toda eletrônica, é tudo via internet. Então, vai entrar internet, vai entrar servidores, o que você tiver de gasto. Com essa cultura, você vai lançar dentro lá do ativo biológico, especificando a cultura. Então, as despesas são todos os gastos não identificáveis com a cultura do produto, não sendo acumulados no estoque, mas apropriados como despesa do período. Aí são as despesas normais, como qualquer outra, né? Administrativas, financeiras, despesas com vendas, né? Tudo que for relacionado com a atividade da empresa. Por exemplo, propaganda e comissões de vendedores, honorários de diretores e salários do pessoal do escritório, juros e tarifas bancárias, né? Gastos com publicidade, né? Tudo que você gastar lá que não esteja relacionado efetivamente com a produção. Fases da cultura temporária. Então, na cultura temporária, na atividade que trabalha com cultura temporária, nós temos 4 fases, né, que é aquilo que a Alexandra falou, assim, como é que funciona na prática isso? Como é que eu visualizo uma produção? Né? Então, a formação, custos com plantio, adubação, semente, calcário, mão de obra, irrigação, produtos químicos, né, fungicidas, herbicidas, né, defensivos agrícolas, depreciação de máquinas, tratores, e tudo aquilo que você gastou. Depois da formação, ou seja, eu tenho o produto completo, de estar pronto para ser consumido e estar pronto para ser comercializado, aí eu tenho a colheita. A colheita, ela também traz alguns custos, né? Custo de mão de obra, combustíveis para maquinário, depreciação das máquinas, né? E tudo aquilo que for relacionado, né? Dependendo de como você vai fazer essa colheita, né? Se ela vai ser uma colheita manual, vai ser uma colheita mecanizada, né? Hoje já se tem maquinários que conseguem colher em um dia o que 100 boias frias colhiam, né, em um mês. Né, o tempo do café, você tinha a questão das boias frias, né? Era um mês de colheita do café. Hoje você tem máquinas que um dia ela consegue colher, e muitas dessas máquinas não tem mais nem operador, né? Não tem mais motorista, né, para operar. É tudo sistema via internet, né, mecanizado. Às vezes as pessoas veem essa foto aqui, né, que tem dezenas de máquinas colhendo, né, tudo simetricamente desenhado, né, isso aqui é uma colheita de soja, e na verdade aí não tem nenhum motorista. Fala assim, poxa, mas que os caras estão dirigindo bem, né? Não, aqui é tudo via internet. Aí tu tem as máquinas que estão colhendo na frente e as máquinas que estão plantando atrás. Né? Ou seja, você já está colhendo e plantando ao mesmo tempo.
né? E às vezes são culturas distintas. Eu estou colhendo a soja e vou plantar o milho, automaticamente, né? Agora são máquinas que custam muito caro, né? Tem máquina de 1 milhão e meio. Só que na hora que você vai pôr na ponta do lápis o que você economiza, né, com cargos trabalhistas e o risco também da operação, geralmente a máquina é mais vantajosa, né? Produtos colhidos, né? Ou seja, após a colheita, eu tenho produto colhido, que aí eu vou acrescentar a esse produto colhido gastos com beneficiamento, né, ou acondicionamento, né, que aí depende muito do produto e o que é que eu quero fazer com ele, né? Aí eu vou beneficiar ou vender de natura, né, que é o grande desafio que nós temos no Brasil, né, essa questão da verticalização. Será que eu não ganharia investindo mais num beneficiamento, numa industrialização da soja do que pegar ela lá no Mato Grosso, transportar até Itaituba, no porto de Miritituba, jogar dentro de uma barcaça e mandar para a China, mandar para os Estados Unidos e para o Canadá, ou qualquer outro país da Europa? Será que não era mais vantagem fazer uma verticalização, um beneficiamento, né, acondicionamento, né, melhorias? Participei no final de 2019 do lançamento da Câmara Brasil-China em Belém, e a presidente da Câmara Brasil-China, ela fala que qualquer produto da Amazônia, desde que você faça o acondicionamento dele, né, seja que chegue na China e seja colocado na prateleira, não tenha que fazer nenhum tipo de melhorias, embalagem, etc. Eles compram tudo, né? Tudo que tiver de produto relacionado com o campo, com agro, né, produtos da Amazônia mesmo, castanha do Pará, etc. Se você embalar a vácuo, é só você entrar em contato com eles, que tem muita gente querendo comprar, né? E a quarta fase é a venda do produto, que é a identificação dos custos dos produtos, né, igual qualquer venda que você faça de mercadorias. Aí você tem esse custo do produto para poder apurar o resultado, tá? Que aí vai depender muito de quanto você está vendendo de estoque, né? Aí você vai fazer a proporcionalidade desse custo, né, para poder chegar no valor correto. Todo o custo de formação da cultura, né, registra-se lá na conta do ativo biológico, né, que também alguns planos de contas podem chamar de culturas temporárias de informação, tá? Aí depende da nomenclatura que você queira utilizar, né? Nós utilizamos cultura temporária de informação e nós passamos a utilizar ativo biológico, né, para se adequar à linguagem do CPC 29, né, para ficar mais próximo. Mas não tem problema de você colocar cultura temporária de informação, tá? Eu sempre digo para as pessoas que o plano de contas ele tem que evidenciar e facilitar o entendimento do usuário, né? Então, se o seu cliente está acostumado com cultura temporária de informação, a maioria dos clientes, eles não têm, muitos deles não têm cultura, né, não têm conhecimento dos termos, você coloca ativo biológico, ele pensa que é outra coisa. Então, se nós tivemos muita dificuldade para entender o que o CFC queria dizer com ativo biológico, imagina um cidadão que muitas vezes não estudou, né? Então, se tiver cultura temporária no plano de contas anterior, deixa lá, ele vai entender, vai ficar tranquilo para todo mundo, né? Então, deve figurar no ativo circulante como se fosse estoque em andamento, né, numa indústria. Lembrando que a cultura temporária ela é uma cultura anual, então ela nunca vai estar no longo prazo, nunca vai estar no permanente, tá? Ela sempre vai estar no ativo circulante, ela sempre vai estar transitando ali pelo estoque, tá? Em algum momento no estoque em formação, né, cultura temporária em formação, ou ativo biológico, no outro momento em produto acabado,
né, no estoque já formado, pronto para ser comercializado. Então, todos os custos, eles serão acumulados numa subconta com o título específico da cultura e informação. Que vai ser arroz, trigo, alho, macaxeira, né, aipim, né, para a região sul é o aipim, né, mandioca, né, tudo que for cultura temporária. Aí eu tenho a estrutura do plano de contas, né, o ativo, circulante, estoque, ativo biológico, e a cultura especificando cada uma das culturas. Exemplo de custos que compõem esta rubrica: as sementes, fertilizantes, mudas, mão de obra, encargos sociais, energia elétrica, combustível, depreciação de tratores, e aí tudo que você gastar, você vai alimentando essa conta, tá? Tudo. Também deverão ser acumulados na conta do ativo biológico, né, o valor da colheita, tudo aquilo que você gastar com a colheita, né? Após o término da colheita, essa conta ela será baixada pelo seu valor de custo e transferida para uma nova conta denominada produtos agrícolas, sendo especificado como subcontas os tipos de produtos. Tá? Então, eu plantei, comecei a plantar a cultura temporária, eu vou alimentando lá no ativo biológico uma cultura temporária em formação. Tá? A semente, o adubo, herbicida, fungicida, irrigação, depreciação de máquinas e tratores que eu posso usar, né? E eu vou alimentando isso. Está formado? Está pronto? Então nós vamos gastar com a colheita. Tudo que eu gastei com a colheita, tem várias empresas que trabalham, principalmente cooperativas agrícolas, né? Que trabalham com cooperativa para colher. Então, geralmente, tem algumas empresas, indústrias, né, que não têm estrutura, contratam a cooperativa, eles vão com o pessoal deles, vão com o maquinário, fazem a colheita, aí a empresa paga na nota fiscal, está aqui, pagou. Então, esse é o valor do custo da colheita. Eu também vou lançar a cultura temporária em formação, lá no ativo biológico. Professor. Oi. Oi? Posso fazer uma pergunta? Deve. Posso fazer uma pergunta? Deve. Tá. Pegando essa estrutura aqui, por exemplo, tá? Essa cultura, vamos supor que seja o arroz ali, tá? Cultura do arroz. Aí eu crio mais algumas subcontas ali embaixo para colocar separado o que eu gastei de fertilizante, de mão de obra, ou vai tudo dentro daquele negócio ali? Isso depende se você quiser fazer. Porque senão, vamos supor assim, para termos de análise, né? Se tu for colocar tudo numa, nós aqui a gente chama de conta saco, que é onde tu coloca tudo dentro, sabe? É uma salada de fruta. Aí tu precisa saber quanto que tu gastou lá de fertilizante, tu vai ter que abrir um razão contábil daquela conta onde tu coloca tudo, né? E assim, se já tiver aberto, já tá ali na hora, porque eu acredito que o lançamento seria assim, me diga se eu estou errada, seria, sei lá, comprou fertilizante, vai aqui dentro desse ativo biológico cultura contra o banco, caixa, isso, né? Isso. Não vai na despesa, ele só vai na despesa quando eu começar a amortizar, não. Pois é, quando é que ele vai na despesa? Só quando eu vender? Isso. Na tua pergunta, eu vou responder a tua pergunta. O que é o ideal? É que você separe todos os itens. Até para você fazer comparação de um período para o outro, né? Sim. Você saber se teve variação, né? Eu aumentei a quantidade de semente, mas reduziu a produtividade. Aí você pode analisar, poxa, eu troquei o fornecedor, né? O fertilizante, eu gastei muito mais do que gastava. Então, você consegue fazer análise, né? Só que, assim, isso vai muito da estrutura que você tenha, né, para poder fazer esse tipo de segregação. Tá. Muitas empresas não têm essa estrutura, né, para fazer o controle disso. Aí você pega e lança tudo em uma só. Agora, se você conseguir ter a estrutura
o ideal é o que você falou. Tá? Arroz, fertilizante, semente, depreciação de máquina da cultura do arroz, mão de obra da cultura do arroz, que aí você efetivamente consegue dissecar todo esse custo dessa colheita e consegue fazer análise inicial, né? E tomar decisão, inclusive, em cima dessa informação. Então, os custos dos produtos colhidos, né, geralmente são relacionados ao acabamento do produto ou para deixá-lo em condições de venda. Devem ser somados à conta de produtos agrícolas. Né? Eu vou embalar esse produto, então tudo que eu tiver de gasto com embalagem vai entrar nesse custo do produto colhido. Então, a conta de produtos agrícolas também deve ser classificada no ativo circulante, pois, embora não se assemelhe a um estoque em formação, equivale a um estoque acabado, né, armazenado. Tá? Então, lá no ativo circulante, estoques, produtos agrícolas, aí eu separo pela cultura, né? Milho, soja, feijão, mandioca, como nós já vimos anteriormente. Tá? À medida que a produção for vendida, dá-se baixa na conta produtos agrícolas, transferindo o valor de custo para a conta custo do produto vendido, lá na DRE. Né? Aí eu tenho lá em custo de despesas, custo dos produtos vendidos, custo dos produtos agrícolas, aí eu posso separar em cultura temporária e cultura permanente, né? Para que nós possamos avaliar o resultado de cada uma delas. Então, nesse momento, é possível apurar o lucro bruto da cultura temporária, confrontando as receitas da venda e os custos dos produtos vendidos. Tá? Da mesma forma, de qualquer produto, eu vou ter lá, para chegar no lucro bruto, né? Receita bruta, menos deduções, receita líquida, menos custo, eu chego no lucro bruto. Né? O famoso LOB, né? Lucro operacional bruto. Outro aspecto importante que eu tenho que considerar, tá? Nós temos várias culturas que elas são colhidas, né, e dependendo da estrutura da empresa, né, mas não para ser vendido, e sim para ser armazenado. O que acontece em várias culturas? Né? Vou dar um exemplo aqui do estado do Pará, que nós temos uma produção muito grande de pimenta do reino. As empresas grandes da pimenta do reino, elas colhem a pimenta e armazenam essa pimenta, às vezes por 6 meses, 7 meses, até 1 ano, dependendo do preço que está no mercado da pimenta do reino. Mas por que ela armazena? Porque tem vários microprodutores de pimenta do reino. Né? São milhares de produtores pequenos. Esse produtor pequeno, ele precisa colher e vender automaticamente a pimenta para poder subsistir, né? Para poder plantar de novo, para poder comer, para poder se manter no mercado. A grande empresa, o que ela faz? Ela armazena. Porque nesse momento da colheita, nós consideramos que existe muita oferta. Né? Ou seja, tem milhares de fornecedores, tem muito produto no mercado, o que acontece com o preço? Naturalmente, ele vai cair o preço. Então, as grandes empresas, elas armazenam seus produtos, esperam os pequenos produtores venderem toda a sua produção, toda a sua safra, por um valor menor, esperam a elevação do custo no mercado pela escassez, aí eles colocam seu produto para a venda. Tá? Então, isso aí, eu tenho essa particularidade também. Tá? Então, em casos quando o produto agrícola estiver totalmente acabado e pronto para a venda, não devendo sofrer mais nenhuma alteração, e ele seja armazenado, né, para depois vender, né, nesse caso de esperar a valorização do produto, esses gastos eles são geralmente tratados como despesa de vendas, tá, no grupo das despesas operacionais. Só que, se você armazenar por muito tempo esse produto, né, aconselha-se que você registre como custo da operação, para que você não perca essa informação de que você teve gastos com armazenamento.
Então, hipoteticamente, eu fiz um armazenamento de uma safra de pimenta do reino aí no valor de R$ 100.000 e gastei 20 mil para armazenamento dela. E lancei esses 20 mil como despesa. Daqui a um ano, eu vou vender essa safra por R$ 118.000. Eu corro o risco de analisar, poxa, o meu custo é 100 mil, vendi por 118, eu tive um lucro de 18, não é isso? Ah, mas, poxa, você esqueceu que você gastou 20 com armazenamento. Então, na verdade, você não deveria ter vendido por 118 porque você assumiu um prejuízo de 2. Tá? Então, eu tenho que considerar todas essas possibilidades, né, no caso de você armazenar o produto. Né? Então, lá numa observação, né, considerando que o tempo que o produto agrícola pode ficar em estoque para vendas futuras pode ultrapassar um ano, há quem prefira contabilizar o gasto de armazenamento de estoque, identificando melhor o custo do produto no momento da sua venda. Então, isso aí é uma decisão gerencial que você tem dentro da empresa. Tá? Eu faço ele como despesa ou faço ele como custo? Aí eu vou armazenar por 3 meses. Despesa logo. Eu lanço na despesa. Eu vou demorar muito, vai ficar um tempão armazenando. Né? Aí você pega e lança ele com custo. Rateio de custos na cultura temporária. Nós temos duas situações postas, que eu também tenho que analisar na empresa que eu vou trabalhar. É monocultura? Será que essa empresa que eu vou trabalhar, ela só tem uma cultura, ela é monocultura? Dificilmente você vai encontrar, tá? Uma vez ou outra você vai encontrar uma empresa que só trabalha com uma cultura mesmo. Mas a grande maioria, ela trabalha com várias culturas, principalmente quando é temporária. Tá? Porque tem cultura temporária que é do primeiro semestre, tem cultura temporária que é do segundo semestre, né? Tem cultura que é da chuva, tem cultura que é do sol. Então, dificilmente você vai trabalhar com apenas uma. Mas digamos que você tenha optado por trabalhar apenas uma cultura. Então, todos os custos que você gastar nessa cultura vai ser custo direto da cultura em análise. Tá? Tudo que você gastar vai ser custo. Tá? Tem algumas pessoas que são até radicais nesse ponto de vista, que até as despesas lançam como custo. Ah, mas por quê? Porque eles consideram que até a despesa está diretamente relacionada com a produção. Né? Diretamente relacionado. Então, a gente tem que analisar direitinho, caso a caso. Existindo várias culturas, né, o caso que é mais comum, aí eu tenho que recorrer ao nosso velho e adorado rateio dos custos indiretos, né, que aí eu vou ratear proporcionalmente a cada cultura que utilizou aquele custo. Né? Olha aí o exemplo da depreciação de maquinário. Né? Então, nós temos aí uma propriedade rural que alugou-se por 2 meses, 5 tratores usados no preparo da terra para o plantio de feijão e arroz. Qual o custo que deve ser apropriado para cada cultura, sabendo que cada trator custa por mês R$ 2.000 e que das 8 horas que eram utilizadas por dia, dedicava-se 5 para a área do plantio de feijão e 3 para o arroz. Aí eu tenho que chegar na proporcionalidade, né? O rateio proporcional. Ou seja, eu tenho 5 tratores a R$ 2.000 cada uma, que dá 10 mil, vezes os 2 meses, R$ 20.000 de custo total desse trator. Então, eu tenho R$ 20.000 dividido por 8 horas, dá 2.500, vezes as 5 horas, dá R$ 12.500, que é o quanto eu utilizei para o feijão. E R$ 7.500 que eu utilizei para o arroz. Ou seja, 62,5% da utilização do trator é do feijão e 37,5% é do arroz. E assim eu vou fazer com qualquer item que eu esteja considerando nas duas culturas. A mão de obra, como é que eu faço? Aí eu tenho que ter um apontamento, né, de ponto para saber quantos por cento do tempo
aquele trabalhador trabalhou para o feijão e quantos por cento ele trabalhou para o arroz. Então, nós temos que fazer esse controle individual de cada item que nós trabalhamos. Aí nós vamos analisar aqui os lançamentos contábeis, né, da cultura temporária em formação, pela formação até a colheita. Então, eu tenho lá, eu vou debitar o ativo biológico, né, no ativo circulante, especificar o tipo de cultura, né, que aí eu, repito, eu posso lançar só a cultura arroz, ou eu posso, dentro do grupo arroz, ter as subcontas, né, de adubo, de semente, de maquinário, né, depreciação, amortização, tudo separado. Então, ativo biológico, a caixa, duplicados ou contas a pagar. Depois que a cultura temporária estiver formada, na hora que eu for iniciar a colheita, aí eu lanço no ativo biológico, especificando a cultura, caixa, duplicados ou contas a pagar. Tá? Ou banco, né? Dependendo de como que eu estou pagando esse custo. Do encerramento da colheita, aí eu pego o custo total dessa cultura temporária que já está formada e colhida, encerro a conta, né, e pego o total dela e transfiro para produtos agrícolas, lá no ativo circulante, especificando o tipo de cultura, tá? O produto que está formado. Pela venda do produto, caixa, duplicados ou conta a receber e venda de produtos agrícolas. Né? Lógico que aqui é uma simplificação do lançamento, porque aí eu tenho que analisar também se teve tributo, né, sobre o produto, que aí eu faria aquele mesmo lançamento lá de caixa, duplicadas, ou banco, ou contas a receber, né, o cliente, e creditar a venda de produto agrícola. Aí eu tenho a baixa do produto vendido, né, custos de produtos vendidos a produtos agrícolas. E também, se tiver o imposto, eu lanço lá a despesa tributária a tributo a recolher. Então, aí no custo do produto vendido, né, proporcional ao percentual que eu vendi da colheita, né, do produto que foi colhido, e credita produto agrícola, para dar baixa no estoque de produto acabado. E para a apuração do resultado, eu utilizo a DRE, normalmente, né? Faço o balancete de ajuste, né? Fazendo ajuste das contas. Aí eu lanço na DRE, normal, né? Receita bruta, venda de produtos agrícolas, menos a dedução, caso tenha, menos os custos do produto vendido, né? Chega no lucro bruto, despesas operacionais, para chegar no lucro operacional líquido. Vamos fazer um exemplo aqui, né? Na Companhia Agropecuária Boi de Piranha, inicia suas atividades em 2 de 1 de 2009, né? R$200 mil de capital, sendo que 100 mil foi aplicado na TEA e o restante no caixa. Tá? Então, ela já tem aí 11 anos de atividade, né, operacional. Faço lançamentos contábeis considerando as seguintes operações, que a empresa só trabalha com cultura de milho, né? Comprou R$20 mil em adubo, sendo 16 mil aplicado na cultura, o restante ficou em estoque. A mão de obra totalmente paga no valor de R$12 mil. Houveram outros gastos indiretos no valor de 11 mil, sendo 8 mil à vista e o restante a prazo. Houve um gasto de 7 mil para a colheita e as despesas administrativas somaram 5 mil, sendo 5 mil à vista e o restante a prazo. Encerrada a colheita, metade da safra foi vendida por R$32 mil à vista. Então, no balanço de abertura, nós teríamos aí o disponível caixa R$100 mil, terras R$100 mil, total do ativo 200, capital social integralizado R$200 mil. Então, aí eu comprou R$20 mil em adubo, sendo 16 mil aplicado na cultura, e o restante ficou em estoque. Aí eu tenho ativos biológicos, milho, 16 mil, há insumos, adubos e fertilizantes, 4 mil,
a caixa 20 mil. Né? Eu poderia fazer um outro lançamento nesse caso? Poderia. Nesse exemplo aqui, nós compramos o adubo e aplicamos na terra. Mas digamos que eu tivesse comprado esse adubo em um mês para aplicar daqui a 20 dias. Então, eu teria que fazer o lançamento de insumo adubo fertilizante 20 mil, a caixa 20 mil. Tá? Nesse caso aqui, nós compramos para aplicação imediata. Aí eu vou ativo biológico milho de 16 mil que foi aplicado e deixo lá no estoque de insumos e adubos fertilizantes R$4.000. Tá? E credito caixa, porque foi uma venda à vista e em dinheiro. Sempre lembrando que se eu tiver uma atividade agrícola, se eu tiver um CNPJ, eu tenho que convencer o sócio da empresa que ele não pode... A mão de obra totalmente paga no valor de 12 mil. Então, eu tenho lá ativo biológico, cultura milho, a caixa, R$12.000. Houveram outros gastos indiretos no valor de 11 mil, sendo 8 mil à vista e o restante a prazo. Ativo biológico milho, 11 mil. Caixa, 8 mil. Fornecedores, 3. Gasto de 7 mil para a colheita. Ativo biológico milho, 7 mil. A caixa, R$7.000. Transferência para produtos agrícolas. Então, as despesas administrativas somaram 5 mil, 150% paga à vista e o restante a prazo. Né? Então, despesa administrativa, 5 mil, a caixa, 2.500, fornecedores, 2.500. Encerrada a colheita, metade da safra foi vendida por R$32.000. Né? Então, caixa, 32 mil, receita de vendas, 32 mil. CPV, os produtos vendidos, 23. A produtos agrícolas, milho, 23 mil. Transferência para produtos agrícolas. Produtos agrícolas, milho, 46 mil, que é o total da conta. A ativo biológico, milho, 46 mil. Foi tudo que eu gastei até colher. E na apuração do resultado, receita bruta 32 mil, né? Venda de produto agrícola milho, custo dos produtos vendidos 23, lucro bruto R$9.000. Então, despesas operacionais 5, né? Administrativas, lucro operacional R$4.000. Então, de forma simplificada, nós temos estes lançamentos na cultura temporária. Tá? Lembrando que são as 4 fases. Tudo que eu gastar nesse produto, até ele chegar ao ponto da colheita, eu lanço em cultura temporária informação ou ativo biológico, especificando cada cultura. Tudo que eu gastar na colheita, também lanço dentro da cultura temporária informação ou ativo biológico, especificando a cultura. Tá? Depois que eu efetuo a colheita, né? Então, na hora que eu colhi, eu já faço a transferência do valor desta conta integral, né, caso eu colha tudo, lembrando, eu vou colher tudo, então eu vou pegar esse valor integral e vou transferir para produtos agrícolas. Não, eu vou colher 50%, então eu pego 50% dessa conta e transfiro para produto agrícola, tá? Que aí já é o produto pronto, já está pronto para consumo ou para comercialização. Depois disso eu vou vender, aí eu lanço lá a venda e dou baixa no estoque desse produto. Tá? Então, nós temos aí as 4 fases da cultura temporária em informação. Aí eu tenho o balanço da cultura. Então, nós não tivemos na cultura temporária em informação, você não vai transitar nada relacionado a ela pelo ativo não circulante, imobilizado. Né? Que aí é bom que você aprenda isso, que na cultura temporária é 100% circulante. Tá? Para não confundir quando nós formos ver cultura permanente, que a cultura permanente eu tenho um trânsito do não circulante para o circulante o tempo todo. Tá? Eu tenho do imobilizado enquanto eu estou formando a planta para o disponível quando eu estiver já florando, já estiver produzindo o fruto. Tá? Então, é bom que você tenha essa
esse entendimento, tá? Cultura temporária é 100% circulante. E aqui eu deixo uma atividade para vocês brincarem aí durante a semana, tá? Aí depois eu passo o resultado para vocês fazerem.